E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende como entender as movimentações de forma clara, compreendendo cada detalhe do gráfico. É muito bom ter você aqui. Deixa eu pegar mais duas taxas aqui, pessoal. Não vou perder essa oportunidade, não. Comprando ali naquela região. Depois a gente vai conversar um pouco sobre esse trade. Tem muita gente aqui, por exemplo, que saiu vendendo, né? Muita gente saiu vendendo por causa de um candle gigante como esse. Mas depois que você aprende justamente como deve ser o gráfico, você vai entender exatamente como funciona. Às vezes, pessoal, eu trato aqui, às vezes, de suporte e resistência e tendência apenas, porque se eu aprofundar de alguma forma técnica em algumas coisas técnicas, muitas pessoas aqui não vão entender, né? Vão ficar sem entender. Então, o intuito aqui no canal do YouTube não é deixar você sem entender. O intuito aqui é você entender que o gráfico existe um contexto, o gráfico existe estudos, o gráfico existe a possibilidade de você analisar bem, desde que você conheça as técnicas. E tá lá, ó. Vai fechar? Perfeito, pessoal. Primeira entrada aqui, ó, com 3 taxas. Olha só a movimentação do gráfico. Preço chega na região. Preço, ó, ele tem essa região de suporte. Vamos ver se você consegue identificar isso. Ele tem essa região aqui, ó, de suporte. O preço tem essa região aqui de suporte, que é uma resistência, preço tem essa região de suporte e resistência, preço tem essa região de suporte e resistência. Então eu tenho aqui, ó, regiões, ó, suporte, suporte. Eu tenho aqui a chamada resistência perto do preço atual, resistência perto do preço atual e resistência perto do preço atual. Algum dia alguém aprendeu, e eu não sei porquê, que quando faz um candle gigante como esse, ele é um engolfo. Pessoal, um candle gigante como esse aqui não é um engolfo. É um movimento sem lógica na movimentação. E ainda mais quando um candle como esse, ele preenche todo um canal. Por exemplo, ó, nós temos aqui um canal, 2 canais, 3 canais e quarto canal. Olha só, o preço sai do canal 1, ele vem no canal 1 e fecha aqui no canal 3. Você acha que isso é um engolfo saudável? É uma movimentação lógica do mercado? Não, não é, pessoal. Isso aqui é justamente uma indução para fazer as pessoas venderem naquela região ou continuarem vendendo. É aí que o grande mestre, o big player, né, a instituição em si, faz a pessoa perder o valor ali diante do gráfico. Isso não significa que o gráfico não vai continuar vendendo, não é isso que eu quero dizer. Mas ela induz nesse exato momento a pessoa a fazer uma venda, sendo que ali não é momento para venda ainda. Conseguiu entender? Esse é o grande detalhe. Não é momento para venda ainda, mas ele consegue induzir o mercado a fazer venda. Ó, tanto que ao fazer a compra aqui, olha o que aconteceu com o preço. Subiu lindamente, lindamente. Então, são detalhes, são visões dentro do contexto gráfico, dentro daqueles detalhes de região, como eu falo para você, causa do movimento, tem um contexto gráfico e existe ali aquelas regiões de suporte e resistência que você pode operar. Definindo isso, você tem seu ponto de entrada. Então, este candle aqui, ó, quando ele surgiu, eu sabia que eu teria este ponto de entrada ou teria este ponto de entrada. No fim, ele fechou aqui, ó, neste ponto de entrada. Para mim já foi suficiente para fazer uma venda na região? Não, para mim foi suficiente para entender que ele induziu o mercado a fazer venda, muitas pessoas venderam, o grande player que entrou no mercado, saiu comprando novamente, porque como tinha gente vendendo, ele pode comprar. Olha só o detalhe, olha o detalhe do gráfico, como eu sempre digo para vocês. Quando um preço sai de uma região de venda, do ponto A, ele vem buscar ponto B, ele retorna em ponto A para fazer o movimento de busca fundo, busca topo, buscando
liquidez do mercado, buscando liquidez do mercado. Eu acho que só essa explicação aqui já vale o seu like, né? Só a explicação aqui já vale sua inscrição no canal. Se inscreve, é gratuito, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Inclusive, ó, eu vou deixar aqui inteiramente grátis para você esse e-book que eu deixo de presente. É um e-book que eu falo sobre 16 padrões de velas. São 36 páginas de estudos que você pode baixar aí e estudar. Para baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube e abaixo de qualquer videoaula você vai ter os links, meus links oficiais aqui do canal. Então tem o link do canal do Telegram, tem o link do meu Instagram, tem o link do meu WhatsApp, tem o link de acesso ao treinamento. Então no link de acesso ao Telegram, você pode acessar o Telegram e fazer o download de forma simples lá no canal. Aqui também, ó, na descrição do meu canal, você encontra todos os links, tá bom? Aqui é o meu Instagram, eu gosto de mostrar aqui para você saber. Cadu Rinaldi, Tirdes com resultados de alunos, 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, EAD Hunter, Stories aqui, tudo para você não ficar de fora do que está acontecendo aqui, tá bom? Ó, deixa eu abrir aqui enquanto isso, enquanto não tem uma entrada ali para você ver. Aqui é o canal do Telegram, ó. Então, quando você vê o canal do Telegram, você vê mensagem fixada, clica sobre ela, abre dois links e aí você escolhe qual dos dois links utilizar para fazer o download, tá bom? Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, ó, como o Iremar. Tá vendo? O Iremar batendo meta, altamente lucrativo. Acho que o Iremar não tem um mês de treinamento, pessoal. Dá uma olhada, em pleno OTC batendo meta, fazendo aqui um 5-0. Aqui o Eliseu, ele fez uma entrada falando que foi igual da aula que eu subi no YouTube. Isso mesmo, Eliseu, meus parabéns. Inclusive a aula está aqui. De suma importância para você que está começando, para você que é iniciante, para você que quer entender um pouco sobre suporte e resistência. André aqui, ó, meta batida 3-0. Meus parabéns, André. Aqui é o Luiz também, ó, batendo meta. O Luiz utilizando aqui o indicador Hunter. Essa ferramenta Hunter eu explico lá no módulo 13 como funciona. E caso você queira fazer aquisição, é só entrar em contato comigo. Aqui é o Jobert, ó, de 60 para 157 reais. Meus parabéns, Jobert. Aqui é o José, ó. José Mãozinha de Soros, dá uma olhada, que resultado lindo. Lucro no bolso, ó. OTC dando lucro, é isso aí. Pessoal que operou fim de semana, né? O Rodrigo aqui batendo meta, olha que sequência linda. Confiança e consciência. Exatamente, Rodrigo. A Alessandra aqui, ó, batendo a meta pelo celular, fazendo praticamente aqui, ó, um 6-1. É exatamente, ó, não, OTC não é bicho de 7 cabeças, né, Alessandra? Sandilei aqui batendo meta. William aqui batendo meta. Luiz novamente, ó, utilizando o indicador batendo meta. Iremar aqui novamente batendo meta. O Francis aqui batendo meta, ó. Ainda o Francis diz assim, ó, análise gráfica, junto com a ferramenta Hunter, 2 poderosos aliados, análise gráfica é vida. Só agradeço. Pelo celular, ó, Francis batendo meta pelo celular, altamente lucrativo. O Marcelo aqui também, ó, meus parabéns, Marcelo. E assim por diante, pessoal. Então, depois você pode acessar aí o link abaixo e também fazer o seu download, tá bom? Olha o gráfico, olha o que o gráfico fez, pessoal. Ele veio buscar aquela região, que era uma região de suporte, retornou com tudo. Quantas e quantas pessoas venderam ali loucamente, né? Venderam loucamente ali. Ah, não, olha o tamanho do candle, olha o tamanho do volume, eu tenho que vender. Ah, se o gráfico fosse assim, né? Só porque entrou um volume, só porque entrou um candle, só porque entrou um movimento como esse, eu sou obrigado a vender. Antes fosse assim, né? Seria bem mais simples para a gente entender o gráfico. Vamos lá, vamos voltar no ativo. Ó, Euro-USD novamente. Euro-USD chegando aqui na região. Uma possibilidade aqui também de movimentação a favor ou contra o movimento. Só que aqui, pessoal, o que você tem que entender? Você consegue ver uma figura gráfica acontecendo aqui nessa região? Ou não? O que você vê quando olha esse gráfico? Eu vejo um gráfico cheio de pavio. Né? Olha lá, ó, rompeu a região. Eu vejo um gráfico cheio de pavio ali. Isso é ruim? É péssimo, não é ruim, né? É péssimo. Por quê? Porque isso mostra que o gráfico não é um gráfico bom para operar.
Só que olha só, o gráfico veio aqui, fez um topo, gráfico veio aqui, fez outro topo, gráfico veio aqui, chegou numa região, desceu. O gráfico está chegando aqui nesse movimento aqui, ó. Aparentemente tem um candle de força de alta, mas não tem tanta força para buscar a região. Então deixa eu abrir aqui, ó, novamente o euro. E olha o que está acontecendo aqui, ó. Olha a briga na região. Olha a briga na região. Vai fechar, tá lá. Tá lá. Confia na análise. Glória a Deus. Confia na análise. Confia no que você sabe. Olha só, pessoal. Eu ia explicar isso para vocês e aconteceu o que aconteceu. E por que que eu abri aqui? Porque se ele não viesse fechar dentro deste canal, se ele viesse fechar com este candle dentro desse canal, eu poderia ter uma oportunidade de venda novamente. E você vai entender o porquê. Olha só o preço. Olha o que ele está fazendo aqui na região. Vou fazer as marcações e vou explicar tudo certinho para você aqui. Ó. Olha lá, porque eu falei para você que eu poderia fazer a venda de novo. Olha a briga ali na região. Mas vamos lá, para você entender um pouco mais sobre a análise. Olha só, deixa eu mostrar só para você o que está acontecendo. Ó, tá vendo? Eu poderia ter feito uma venda novamente na região, que era o que eu iria fazer. Se ele fechasse até um candle verde aqui, se fosse um candle verde aqui, seria melhor ainda para fazer uma venda, tá vendo? Ele está brigando ali na região, ele não tem força para sair rompendo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui na análise. Olha o gráfico. Lembra quando eu falei para você, quando nós mapeamos o gráfico analítico? Eu vejo o gráfico analítico em uma região e eu mapeio ele. Então, o gráfico analítico, ó, eu vejo regiões de suporte e resistência. Eu vejo regiões que eu posso trabalhar o gráfico. E eu posso subdividir aqui em outras regiões. Então eu vejo vários canais. Ó, o canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5. Vamos pôr nome aqui? Então tá, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5. Olha só como o preço está trabalhando. Esse preço está trabalhando em tendência, ele faz tendência. Mas como é a tendência que ele está fazendo? Ele está fazendo tendências assim, ó. 2 candles de alta, 2 candles de baixa. Um candle, deixa eu mudar aqui. Um candle de alta, mais um de alta, outro candle de baixa. Ele não está fazendo, por exemplo, assim, ó, candles de baixa. Você percebe que tem diferença? Não tem fluidez no mercado. Olha só essa movimentação aqui que ele fez, ó. Olha travado, candle sim, candle não, candle sim, candle não. Você consegue ver que ele trabalha nessas regiões? Então, quando eu marco este topo, quando eu marco este fundo, eu consigo ver o gráfico trabalhando dentro dessas regiões de canais. Então, eu vejo o gráfico trabalhando em suportes, os gráficos trabalhando em resistência. Quando existe um movimento desse tamanho, como eu te mostrei, olha só, o preço trabalhando e travando em canal. Então ele sai de uma resistência e trava em suporte. O preço não continuou, pessoal. Por quê? Porque a tendência aqui não tem fluidez. A tendência não tem fluxo. Lá no treinamento você aprende todos os detalhes para analisar o gráfico e ver realmente se aquela tendência ela possui um fluxo ou não possui um fluxo. Então aqui, por exemplo, ó, você pode ver essa tendência aqui, ó, de alta, ela tem fluxo no movimento. Essa tendência aqui de baixo, ó, tem fluxo no movimento. Porém, essa tendência aqui de alta não tem, essa de alta aqui não tem, essa de alta aqui não tem. Então, se essa tendência de baixa, que começou com fluxo, que fez um candle gigante desse tamanho, não tem força para trabalhar e romper as regiões de suporte e resistência, pela característica que o gráfico está apresentando, imagina esse movimento nessa região aqui, onde deixou uma região neste candle gigante, que é a região do módulo 12, pessoal. Você que é aluno, ó, módulo 12, tá? Só para você ter uma ideia aí da análise mais a fundo. Então, é óbvio que o preço vai chegar nessa região. Ah, Cadu, mas ele não vai buscar liquidez lá em cima, que é o ponto maior? Sim, ele pode buscar. Só que da forma como ele está trabalhando as tendências, vai ser difícil ele chegar e romper ali, pessoal.
Vai ser difícil. 80% dos movimentos, quando o gráfico está trabalhando dessa forma, com essa característica de contexto, 80% das vezes que o gráfico está trabalhando com o gráfico de análise macro, com o gráfico de análise micro, nessas situações os movimentos são falhos. É preciso ter fluidez na região. Então você vê que o gráfico continua movimento e aí agora ele vai buscar lá em cima a liquidez. Assim como a gente pôde corrigir este movimento aqui, assim como a gente conseguiu corrigir essa movimentação ali, este gráfico está fazendo um movimento de busca ali na região agora para buscar outra região. E você tem que fazer o quê? Você tem que confiar na análise. Por exemplo, olha só, olha o trade que eu fiz contra esse candle gigante. Um monte de gente aqui saiu vendendo, saiu vendendo, saiu vendendo. E quando eu falei que a pessoa não entendeu o que o mercado disse, olha só como eu fiz a compra. Olha o que está acontecendo com o gráfico. Isso é análise, pessoal. Olha só onde eu entrei pesado. Olha o tamanho do candle. Ah, mas eu aprendi um dia que quando é um candle gigante como esse, eu tenho que entrar no mesmo sentido, desde que tenha contexto. Aqui não tem contexto. Ali está acontecendo uma absorção na região. Quem é lá do treinamento tem uma aula sobre absorção, sobre exaustão, sobre os princípios, sobre a prática. Você entende perfeitamente o que eu estou querendo dizer aqui. Aqui não tem contextualização, não tem dinâmica para que o preço continue sendo vendido. Só que quando você entende isso, olha o que acontece. Entrada de compra precisa na região, sentei o dedo porque eu estou vendo o que o gráfico está acontecendo. Isso é saber analisar o gráfico. E depois quando o preço retorna aqui, porque se torna uma região do módulo 12, eu fiquei só esperando, pessoal. Eu poderia ter feito uma venda aqui no meio do caminho também, deste candle, tá? Mas não teve oportunidade. Quando chegou aqui, ó, fiz minha venda. Eu até abri, né, novamente um outro par de moeda, achando que ele poderia fazer um pequeno rompimento ali para me tirar do trade, mas no fim acabou não me tirando do trade. Preço veio na região, como eu disse para vocês, região de resistência aqui do módulo 12, você que é aluno pode rever lá o assunto. E ó, eu tenho aqui as regiões. Então eu tenho a região aqui de suporte, tenho a região de suporte, tenho minha região de resistência, tenho minha região de resistência. Dentro dessa contextualização gráfica, dessa característica de movimentação, 80% dos movimentos são falhos. 80% dos movimentos podem 20% dos movimentos podem romper e 80% pode falhar. Ah, Cadu, então aqui poderia acontecer dele subir, então, continuar o movimento sem fazer esse pullback? Sim. E aí o que você faria? Eu esperaria o melhor ponto de venda novamente, porque ele já está numa região de oferta. Ele está numa região de oferta, assim como ele saiu da região de demanda. Assim como ele fez uma absorção nessa região, ele saiu de ponto A, veio buscar ponto B e está retornando buscar ponto A. Então, em algum momento, ele vai ter um ponto de oferta ali na região. Mas, ao mesmo tempo, o que você tem que entender, ou pelo menos é o que eu tento mostrar para você no gráfico. Eu tento mostrar para você no gráfico que você pode fazer as suas análises de forma simples, com entendimento lógico, sabendo exatamente o risco que você corre na operação. Sabe o que acontece com a maioria dos traders que são iniciantes? O verdadeiro segredo da consistência está não só em você saber analisar a técnica, mas é você levar a sério isso. Você não parar no meio do caminho, no meio do processo. Tem muita gente que não entende o que é um processo. O processo é o caminho pelo qual você faz um passo a passo para chegar até o objetivo. Mas tem muita gente que não entende isso. Por quê? O que vem na sua mente? Você pensa assim, bom, eu estudo, eu me dedico, mas os resultados não vêm. E isso é frustrante. Eu sei que isso é frustrante para você. Isso é frustrante para todo mundo. Mas você já pensou em desistir como muitas outras pessoas pensaram em desistir? Ou talvez você já desistiu algumas vezes, mas mesmo assim, né? O que aconteceu? Você voltou aos estudos. O que significa isso? Isso significa desejo, vontade. Você tem vontade de vencer no mercado. Mas você sabia que talvez o problema não seja
o método, talvez não seja o método, mas sim a forma de como você se vê, tá? Um problema pode ser o método, tá? Pode ser que você estudou algum método aí que não te ensinou nada. Pode ser que você estudou algum método que não te leva a lugar nenhum. Pode ser que você estudou um método que não te ensine de forma clara o gráfico. Pode ser. Só que também pode ser a forma como você se vê. Sabia disso? Você tem que decidir ser um profissional. Mesmo antes de ter os resultados. Você tem que pensar como um profissional. Você tem que se enxergar como um profissional. Quando eu faço essa compra aqui na região, pessoal, eu estou pensando com a mente de um profissional. Então eu estou vendo uma absorção na região do mercado, porque eu estou levando todo mundo a vender dentro dessa região de demanda, enquanto todo mundo... Deixa eu fechar aqui. Enquanto todo mundo vai vender nessa região de demanda, eu vou pensar como um profissional. O que o profissional vai pensar? Eu peguei o preço no ponto A, levei para um ponto B, eu vou forçar todo mundo a fazer venda e aí eu vou comprar porque eu preciso de vendedores na região para fazer compra. Então, se você pensar como um profissional, mesmo antes de ser, você vai conseguir entender o gráfico. Você conseguiu compreender o que eu estou dizendo? Então, os profissionais não operam por impulso. Você tem que entender uma coisa, ó. Profissional não opera por impulso. O profissional, ele segue o plano. Profissional segue o plano. Você que é aluno, você já ouviu falando assim, segue o plano, né? É uma frase que eu uso muito. Segue o plano. Por quê? É o pensamento de um profissional. Um profissional não opera por impulso. Um profissional, ele segue o plano. Um profissional, ele respeita o processo. Talvez você está pensando em começar a estudar. Talvez você está pensando, eu quero estudar com o Cadu. Você está pensando, você está no início de um processo. Você está começando o seu processo. Um profissional respeita o processo. Então, se você pensar como profissional, você vai pensar assim, bom, eu vou começar o meu processo de estudos. Eu vou começar o meu processo de aprendizagem e eu só estou no começo do processo. E você tem que seguir o plano. Então, você não se torna consistente para então se considerar um profissional. Você se considera um profissional e então se torna consistente. Você entendeu qual é a mentalidade? Você entendeu como você tem que se enxergar? Então, a decisão vem antes da mudança. Você tem que decidir que você é um profissional e todos os dias pense e haja como um. E o processo tem que ser iniciado. Eu preciso estudar então um método que funcione. Eu preciso estudar da forma correta. Eu preciso pelo menos 20, 30 minutos por dia estudar como um profissional e entender o gráfico como um profissional. E aí então vem o processo, com o pensamento e a mentalidade profissional. O que eu falei para você que eles iam buscar aqui, ó? Que o gráfico vinha buscar aqui liquidez aqui em cima. Tá lá, pessoal, ó. O preço B vem buscar pontuar de novo, novamente, como eu sempre explico para vocês. Então, os nossos resultados, no fim das contas, refletem quem nós acreditamos ser, tá? Os nossos resultados refletem quem nós acreditamos ser. Então, quando você decide de verdade que é um profissional, e não só finge ser um, suas decisões e ações alinham com a lucratividade e consistência. Ou seja, você se identifica como um profissional e você vai em busca de resultados como profissional. Então, a decisão de ser um vem antes de você mudar. Então, você pode escolher hoje mudar e ser um profissional. Você pode hoje ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje, desde que você decida realmente ser um profissional. Conseguiu compreender? Conseguiu entender? Então, essa é a dinâmica que rege a confiança e a confiabilidade em operar de forma correta, em saber exatamente a trabalhar o gráfico como um profissional, a entender o dinamismo do preço dentro da análise gráfica. Você que quer aprender de verdade, você que quer entrar num processo de profissionalismo, você que quer entender os gráficos como um profissional, porque você já se decidiu ser, entra no processo. Estuda da forma correta, se desenvolva através de um método, tenha alguém que te ensine de verdade, porque você vai chegar em resultados talvez nunca antes atingidos.
tá bom? Hoje falamos um pouco sobre profissional, né? Falei bastante aqui sobre ser um profissional. Por exemplo, os 2 trades que eu fiz hoje aqui, só quem está no mercado e conhece o mercado de verdade para fazer uns trades como esse. Por quê? Porque enxerga o gráfico como um profissional. Vê um gráfico como um big player, não como varejista. Você tem que parar de ver o gráfico como um varejista, você tem que ver o gráfico como um profissional. Tá bom? Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui, pessoal, no final da aula, mais outros 2 vídeos no card aqui, sobre esse assunto, tá? Para que você continue estudando, para que você continue aprendendo com essas super dicas. Quer ser parte do treinamento? Quer começar esse processo de crescimento? Será muito bem-vindo. Os links estão aí abaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um beijo no coração. Fica com Deus. Não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem deixar o seu comentário profissional aí nos comentários. Essa última semana do mês de abril será maravilhosa para nós, eu tenho certeza que para mim sim, assim como será para você. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!